Vamos falar com Deus, fecha os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Fecha os olhos. Tu estás assentado No trono. Sempre reinando. sempre reinando, soberano. Anjos cantando, Homens louvando Deus. homens louvando, Deus reunido. Deus reunido no seu Obrigado. Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, Senhor, neste momento em oração e aqui estamos reunidos em Teu nome, com o objetivo de buscá-lo mais uma vez, o objetivo de expressar nossa fé, nosso louvor, nossa adoração, o objetivo de buscar a Tua face. Nada há mais importante a fazermos do que
que buscar a tua face. Nada há mais importante do que buscarmos a tua presença, porque sem ela nada temos. Sem a tua presença a vida não tem o real sentido. Tu nos criaste para que andássemos na tua presença, andássemos em comunhão contigo, adorássemos, para que vivêssemos uma vida na tua presença. Por isso, Senhor, nós somos conscientes de que sem a tua presença a vida não tem um sentido verdadeiro, real. Nós queremos agradecê-lo por estarmos aqui. É um privilégio estar na tua presença. Muitas pessoas neste mundo gostariam de estar na tua presença, mas muitas das vezes não houve fé para estar na tua presença. Elas têm um desejo, mas não houve uma fé para se voltar para ti. Existem outras que estão fora da tua presença porque vivem na ignorância espiritual. Não sabem que só há um Deus verdadeiro. Existem outras que estão tão desesperadas, aflitas, que nem creem que existe um Deus. Nós queremos agradecê-lo por estar aqui. Existem tantas pessoas por aí desesperadas, tantas pessoas dentro de hospitais, presídios, dentro dos seus lares, oprimidas, depressivas, caídas, pensando na própria morte. Existem tantas pessoas que nunca tiveram o privilégio que temos de estar na tua presença. Existem tantas que partiram desta vida e nunca souberam o que é estar na presença de Deus. Existem outras que um dia estiveram na tua presença, não se deixaram vencer pelo mundo, pelas circunstâncias, e se desviaram da tua presença. Nunca mais tiveram vida em si. Estão vivas fisicamente, mas espiritualmente estão mortas, caídas. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, pela fé que tu nos deste. Queremos glorificá-lo, honrá-lo, porque só em ti encontramos vida. Só em ti encontramos a razão verdadeira da vida. Não há, Senhor, uma verdadeira alegria fora da tua presença.
Não há paz fora da tua presença. Queremos honrá-lo, engrandecê-lo, Senhor. Reconhecemos que nada temos, nada merecemos. Reconhecemos a nossa insignificância. Por mais que venhamos nos empenhar em fazer a tua vontade, somos pecadores. Não merecemos nada de ti. Ainda assim o Senhor nos concede o privilégio da tua presença. Venha, Espírito Santo, meu Deus, abençoar esta reunião. Venha, Espírito Santo, soprar, Senhor, a tua presença sobre aqueles que de coração vieram te buscar, vieram buscar a tua face, vieram com um objetivo, vieram com um propósito, vieram te glorificar, vieram querendo ouvir a tua voz, receber a tua força, experimentar mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia. Que venha, Senhor, o objetivo no coração. Renova as suas forças, renove a fé, renove as forças, fale aos corações, dá a tua direção, mostra, Senhor, a tua vontade, e resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre esse lugar. Destrua, desfaça todos os desígnios do diabo, dos demônios. Faz destruir, desfazer os desígnios do diabo. Faz dissipar as trevas, para resplandecer a tua luz. Abençoe para que possamos encontrá-lo, ter, Senhor, as forças renovadas, e que o Espírito Santo possa abençoar cada um para a glória do teu santo nome. Que a atmosfera deste lugar esteja controlada, dirigida pelo teu Espírito. Em nome de Jesus nós te pedimos, de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Render a ti adoração. Feche os olhos e cante derramar. Meu Senhor, pelo que meu coração, deseja toda te imaginar e te inspirar, te imaginar e me inspirar,
te agradecemos. Que o Espírito Santo nos abençoe. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Nós vamos... Quer assistir 10 minutos da Índia? Olha só. Uma entrevista. Estou pedindo o pastor Cassei para... A gente está fazendo uma espécie de entrevista para mostrar a situação da Índia, como é que vivem os cristãos na Índia. Uma entrevista deu 22 minutos, a gente dividiu ao meio, pediu para dividir. A gente vai assistir 11 minutos, depois eu vou dar uma orientação muito importante e vamos buscar a presença de Deus. Então, você deve prestar atenção, tem que ler a legenda. É o único meio de falar com o pastor Cassei através do inglês. Então, ele vai falar um pouquinho do trabalho da igreja lá na Índia. Isso é importante até para vocês ajudarem em oração, tá bom? 11 minutos, tá? Depois a gente vai orientar, por favor. How are you, Pastor Cassei? Dear Bishop, thank you. Thank you for your prayers. Thank you for the Brazilian church leaders and the believers. Thank you so much for praying for us and remembering us. Amém. Pastor Bruno, you pray. Okay, so let's start with prayer. Yes, So, sir. Lord, we thank you for this day, this opportunity to be here again, talking about your work in India through this ministry. And Yes. we ask you that you guide us again in this conversation. This everything we share here can really help people to understand better what's going on in India, about your work. They be edified, blessed. In Jesus' name, Yes. amen. Amém. Amém. Yeah. Let's go questions. Yes, sir. Today we are going to continue our conversation about the Christian's life in India. Yes, sir. But before we talk about the Christian's life, let's talk a little bit about the caste system, okay? Okay, sir. How caste system works in relation to professions? The higher caste people already they settled very well, but the backward classes, that means lower caste people, they are economically, socially, educationally, politically, they are very down. So the lower caste people, they are not able to get into the real professions. They always remain as workers, slaves, working in the houses of the rich people, working in the field, working in the factories. So the caste system, the higher caste people are one side and the economically backward people are on the other side. So these people are not able to make much difference in the professions. Very few people are getting into higher positions like education, like in the society, or making something. Very few. Why? Because the age-old caste system has suppressed these lower caste people economically, educationally, and socially. So in India, most of the churches are filled with the lower caste people only, and they are poor, and educationally they are not well educated, and they are not rich people. And they are the mostly 99% of them are workers. And that's why
in the professions, very few people are succeeding. Is there any exception to that caste system? Can a dark color skin person, get into the college and achieve highest professions? And how this can happen? How can a person get into the college, for example? I understood, sir. In India, till today, there is no much opportunity for these lower caste people. I mean, according to the casteism, these people have no place in education. And there are no schools till 1949. Nearly 5,000 years, they were kept aside from the education, from the development, from these politics. Today, for the last 50 years only, these people began to study in the colleges. But in the colleges also, there is a discrimination, there is oppression, and those people don't want to see these people to come up. So there also, these people are not able to make much progress. And most of the lower caste people are very, very poor. Nowadays, a little government help, they are able to come up. They are able to study up to college level. But there are no jobs. There is no much support for them or encouragement for them. Even though a lower caste man studies, enters into the college also, he has to face casteism, oppression, discrimination, and he will not be helped by others. And this is the exact truth in India. Okay. Let's talk about the Christian life. Okay. Yes, How does the persecution of religions against Christian happen? In India, as I said earlier, most of the churches are filled with these low caste people, backward classes, we say. And these people, when they come to Christ, when they accept Christ as their personal savior, immediately they were considered as a foreigners. And government don't support them because they became Christians. They accepted the Christian religion. Secondly, their family will not accept them. Society will not stand with them. So in India, when a person believes in Jesus Christ, he has to stand alone. He will not have any support from the government, society, or from the family. So here, to be a Christian or to come to the Christian religion, it is very difficult. Very few people are accepting Christ, and those who accepted Christ also, they are persecuted mentally, physically, and politically also. They are suppressed and oppressed. And that's why the Christian religion percentage is very, very less in India, sir. How do pastors work in rural areas? Okay, sir. Here in India, sir, I want to be very frank with you. In India, pastors, those who are working in rural places, are not sent by anybody, any organization. By the call of God, by believing in Jesus, that God called them and they must preach the gospel. They are going into the villages, mountains, and the tribal areas, and they are working by faith. For each and everything, they have to rely on God, sir.
government doesn't support, family doesn't support, and nobody supports. And even in India, churches are very small. Sometimes 15 people, 20 people, 30 people, and they are also agricultural laborers, poor people, and they are not able to support them. That's why in the villages, pastors, they are unable to build a church, unable to have a house, unable to support their children, unable to go out and do more the work. And in the rural area, the pastoral ministry or the Christian work is very difficult in India. Okay, how has been the work in the seminary, New Birth Theological Seminary? Oh, I am happy, brother, to tell you. And this year, after the COVID-19, we started the classes again, seminary classes. And pastors, believers, students are started coming in slowly. And teachers are coming and they're teaching. 4 teachers are coming and the students are really interested. And I'm seeing that many are coming in and learning in our seminary. And we have translated the lessons which Bishop has sent, both in English and in Telugu. So we are giving them notes. And but one thing I'm very sad to say, we have started in 2 places, but one we have stopped. It is a far place, and we're unable to send the teachers, and we're unable to give anything. So traveling became very difficult for us. So we stopped it there. But here, where I am staying, the seminary is wonderfully going on. Thank you for your prayers, and especially for the bishop sending inspiring messages and the note. It's all dependent, it's all based on 10 doctrines. I felt very happy. You concised it, made it very simple, and the students are enjoying that one, sir. Yes. Amém. Yeah. Amém. Yeah, man, yeah. Se possível, semana que vem a gente exibe a outra parte. Eu queria orar. Depois, inclusive, nós tivemos ontem reunião com os pastores lá da Índia, pastores, pastoras, foi muito boa a reunião, aqui 6:30 da manhã, lá 3 horas da tarde, transmitimos uma mensagem, oramos, foi muito bom, gravamos, já gravamos entrevistas com as mulheres que fazem a obra de Deus. Lá não é costume chamar a pastora, uma questão aqui de cultura, eles chamam mulher da Bíblia, mas tem mulheres lá, já entrevistamos 2, né? 2, Ramalata e Elizabeth, mulheres corajosas, porque fazer a obra de Deus na Índia não é fácil. E o pastor Cassei dizia ontem que a perseguição está sendo muito grande. Então, antes, inclusive, da gente terminar a reunião, nós vamos orar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero dar uma orientação importante, 2 Crônicas, capítulo 20. Abra sua Bíblia, preste atenção, para que você seja abençoado. Atende a voz Do meu clamor, arreda-se, pois eu a ti pois eu a ti orarei, com a fervor, dai ouvidos, dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação, a minha meditação.
as tuas bênçãos sobre nós. Amém. Olhe para mim, por favor, depois a gente lê. Preste atenção, faça um esforço. Às vezes a pessoa vem à reunião na hora da pregação, ela dorme. Não vai crescer assim espiritualmente, nem aqui nem na China, né? Nem no Japão. Ora, nós podemos, preste atenção, nós podemos orar em qualquer lugar, individualmente, e Deus vai nos ouvir se nós orarmos com fé, com sinceridade. Você pode estar dirigindo um automóvel e orar, Deus vai te ouvir. Você pode estar dentro do banheiro, você pode estar andando, você pode estar dentro do seu quarto, você pode estar no monte, você pode estar em qualquer lugar. Se nós orarmos com fé, sinceridade, usando o nome de Jesus, evidentemente que Deus vai nos ouvir. Deus vai ouvir a oração. A pessoa pode estar dentro de uma floresta. Se ela invocá-lo, ele vai ouvir. A oração individual, feita em qualquer lugar, com sinceridade de coração e fé, ela vai ter a atenção de Deus, não há dúvida. Existem tantas promessas sobre isso. Mas não há dúvida de que quando pessoas de Deus se reúnem num lugar que foi pela oração consagrado para buscarmos a Deus, isso tem um retorno muito maior. Tem um retorno muito maior. Nós estamos vivendo já um ano de pandemia. Na Austrália não tem mais nada. Desde dezembro ninguém morreu por causa de Covid, o país está totalmente normal. Tem países que não tem nada. Em muitos países ainda tem, aqui estamos vivendo essa situação por vários motivos, inclusive políticos e desonestos, né? Por parte de juízes, políticos, governadores, prefeitos, e médicos que são corruptos. Enquanto tem um grupo de pessoas lutando para fazer o melhor, existem muitos outros trabalhando para que a desgraça continue e permaneça. Mas no meio de tudo isso, o diabo também está trabalhando para impedir que isso aconteça, que o povo de Deus se reúna para orar. Infelizmente, muitos pastores, alguns por falta de fé, outros por covardia, outros por acomodação, outros porque querem ser politicamente corretos. Eles querem fazer o que todo mundo diz que é legal fazer. Então, tem pastor que diz assim, não, vamos ficar em casa, vamos fechar a igreja, todo mundo em casa, porque assim é melhor, assim a gente está salvando vida. Esse pastor, ele está fazendo o politicamente correto, o que agrada a todo mundo, o que agrada a sociedade, o que agrada a algumas pessoas. Quando, na realidade, os pastores deveriam estar focalizados nesse aspecto. A oração individual é importante, mas quando o povo de Deus se reúne para orar, isso tem uma força muito grande. Essa era a maneira pela qual os pastores deveriam estar enxergando. Se ele tem uma igreja com milhares de pessoas, então vamos dividir as reuniões
para não haver uma grande aglomeração, mas nós temos que nos reunir para orar. Eu não aceito a minha igreja fechada, eu não aceito. Nós precisamos agora, mais do que nunca, reunir o povo de Deus para clamar, porque isso tem uma força muito grande. Muita coisa poderia ser evitada, muita coisa já teria sido resolvido. Por quê? Porque você vê a Bíblia, em épocas de guerra, você vai na Bíblia, em épocas de guerra, o que muitas das vezes o povo de Israel, o povo de Deus, que não tinha possibilidade de vencer os inimigos, de sair daquela situação, o que eles faziam? Eles reuniam toda a nação, todos eles se reuniam para orar. E essa reunião de muitas pessoas de Deus orando trazia respostas extraordinárias. E nós vamos ler sobre isso. Então, os pastores, eles deveriam entender o seguinte: a oração individual é importante. Você está lá na sua casa, no carro, no trabalho, a oração individual é importante, Deus ouve. Mas quando a gente se reúne para orar, pois tem uma força muito maior. Isso é uma coisa bíblica. Quando Salomão inaugurou o templo, Deus se manifestou para ele. E se manifestando para ele, Deus disse assim: se houver fome, miséria, espada por castigo, ou peste, praga, se a terra for assolada por uma dessas coisas, se o meu povo, está falando dos incrédulos, o meu povo, o povo que pertence a ele, se o meu povo se humilhar, me buscar, orar, deixar os maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e eu vou sarar a terra. Aí alguém diz assim: mas aquele era o templo lá de Jerusalém, e daí? Se a gente consagra um lugar para buscar a Deus, aqui não é um lugar qualquer, é um prédio, é um imóvel, nem pertence à igreja, é alugado. Mas nós consagramos esse lugar, ou não? Consagramos esse lugar para quê? Para vir aqui bater papo, falar da vida dos outros, distração, baderna? Não. Para que nós consagramos esse lugar? Para que o povo de Deus se reúna para orar, ouvir a palavra de Deus, glorificar a Deus, buscar a Deus. Então, é um lugar especial, ou não? E assim acontece em qualquer lugar do mundo, se houver sinceridade, honestidade, espiritualidade. A igreja, o templo, o lugar, pode ser um barraquinho. Você vai lá na África, tem igrejas que é de palha, tem igreja que é de barro. Você entra lá, já entrei em várias. É pequenininho, parece uma cabana de índio, é feito de palha. Mas aquele lugar ali, feito de palha ou de barro, ele foi consagrado a Deus, para que ali se reúna pessoas de Deus para orar, buscar, falar com Deus, ouvir a palavra de Deus, se envolver com Deus. Então ali é um lugar diferente. Esta mesma palavra que Deus deu a Salomão, ela pode se estender, se estende para nós. Se o povo se reunir para orar, então coisas importantes acontecem. Aí o que o diabo está fazendo? De certa forma, ele está conseguindo impedir que isso aconteça em muitos lugares. Em muitos lugares. Por quê? Porque vem um governador
um psicopata, um maluco, um perturbado, ou um presidente da República, como acontece em vários países. Ele diz assim, não, tem que fechar tudo, mas também tem que fechar as igrejas. Tem que fechar as igrejas. Nem na época da guerra se fechou igrejas. Você vai verificar, nem na época de grandes, de pandemias, 10 vezes pior do que isso. Houve a pandemia lá da peste negra. Houve pandemia de não sei o quê. As igrejas se mantiveram abertas. Os pastores orando, o povo orando. Todo mundo na mesma fé e aquela peste, aquele mal, matando muitas e muitas pessoas, mas está lá orando. Dessa vez não. O diabo deu ideia para os bandidos de muitos políticos e eles dizem, fecha a igreja. O povo que poderia estar reunido hoje orando, milhões de pessoas, em muitos países, em muitas cidades, em muitos países, que poderiam estar se reunindo para orar, inclusive contra tudo isso que está acontecendo, aonde esse pessoal está? Está em casa. E o que aconteceu com muitos, inclusive? Se desviaram, perderam a fé, abandonaram a fé. Abandonaram a fé. Então você tem que aprender sobre isso, lembrar disso. A sua oração individual, ela é importante, mas quando há uma reunião de pessoas de Deus para orar, a força é muito maior. A reunião, ela tem uma importância grande, desde que haja sinceridade, coração sincero para se reunir, objetivo sincero para se reunir. Não é uma reunião de hipocrisia, não é uma reunião para fofocar, não é uma reunião para perder tempo, não é uma reunião para o pastor contar piadinha, não. A gente se reúne com um objetivo. Isso tem uma importância muito grande. Jesus disse, onde estiverem quantas pessoas? Em 2 ou mais, em meu nome, reunidas em meu nome, o que ele disse? Ali eu estarei presente. Então, se reunir em nome dele, torna possível que, inclusive, ele esteja presente. Ele esteja presente. Então, isso tem uma importância muito grande, inclusive para o lugar, para a cidade, para o estado, para o país, para a nação. Vamos nos reunir para orar, mas não, o diabo vem e usa muitos políticos. E eles vêm com os seus decretos, as suas invenções, e infelizmente o que muitos pastores fazem? Eles assinam embaixo. Tem igrejas por aí, no Rio de Janeiro, nem mandou, prefeito nem mandou fechar igreja agora, nem mandou fechar. Um montão de pastor correu e fez o quê? Hein? Correram na frente e fizeram o quê? Fecharam. Muitos por falta de fé, outros porque são covardes, outros porque são acomodados, outros porque eles querem ficar bem na fita, como dizem. Eu quero ficar bem na fita. Ficar bem na fita é ficar bem com a sociedade. Não é assim que temos que viver, não é assim que nós temos que caminhar. A oração tem uma importância muito grande. A rainha Elizabeth, anos atrás, ela disse isso, o mundo conhece isso. Ela disse, eu prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que um homem de Deus orando. Eu prefiro, isso é a rainha, eu prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que um homem de Deus orando. Você imagina se, e isso é uma grande verdade, se uma pessoa de Deus orando, a Bíblia diz que a oração do justo, ela tem grande efeito. Imagina se várias pessoas de Deus reunidas orando, o resultado é muito maior. Mas muitos pastores perderam essa visão, e muitos cristãos perderam essa visão.
Hoje você está aqui, você podia estar na sua casa. Seria a mesma coisa? A mesma coisa você chegar no domingo de manhã e vai lá orar, vai ler a Bíblia e tal, você vai orar, Deus vai te ouvir, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque nós nos reunimos para buscar a Deus. Então vamos ler aqui, por favor, todo mundo conhece, 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas, amonitas, com alguns dos meunitas, vários inimigos, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazão Tamar, isto é, em Gede. Então vem um exército que se formou com vários inimigos, os vários inimigos se juntaram, formaram um exército poderoso. Eles estão vindo contra você e eles já estão ali próximo. Diz a Bíblia, alarmado ou com medo, Josafá teve medo, mas decidiu consultar o Senhor e proclamou jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se o povo, vindo de todas as cidades a Judá para buscar a ajuda do Senhor. Tá certo? Então, a nação de Judá, agora, toda aquela nação prestes a perder a vida, porque é um momento de guerra, os inimigos estão vindo, nós não temos como confrontá-los, nós não temos como vencer. O que eles podiam fazer? Eles poderiam dizer, o rei poderia dizer, é o seguinte, vão embora, cada um foge para onde dá. Se eles estão vindo por lá, então vão fugir para lá. Foge todo mundo, esquece. Não, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu reunir. Ele decidiu reunir toda a nação. Nós vamos orar e vamos jejuar. Nós vamos buscar o socorro de Deus. Essa decisão de reunir e orar, ela trouxe grandes respostas. E muitos pastores perderam essa visão, infelizmente, muitos. Eu cansei de falar sobre isso. Agora eu vou ser bem sincerinho mesmo, bem sincero com Deus. O problema é deles. Eles não querem abrir a igreja deles, o problema é deles. Eu cansei de falar sobre isso. Porque o que se devia fazer era pensar, não, tem que tomar os devidos cuidados. Vamos tomar, tudo bem, mas quem guarda na realidade é Deus, né? A gente sabe disso, sabe ou não sabe? Quem guarda é Deus. Quem guarda é Deus. Quem guarda é Deus. É Deus quem guarda. Nós vamos reunir. Aconteça o que acontecer, nós vamos reunir. Vamos reunir aqui, o outro ali, o outro ali, o outro lá, o outro na outra cidade, o outro em outro lugar. Vamos reunir para orar. Nós precisamos reunir para orar. De repente, muita coisa já poderia ter mudado. O diabo já poderia ter sofrido muitas derrotas no meio de tudo isso, porque o diabo está trabalhando. Tem gente indo para a miséria e se matando. Tem gente cometendo suicídio. Tem políticos por aí que roubaram. Tem gente que perdeu a vida por isso, tem gente que perdeu a vida por outros motivos, tem gente por aí no fundo do poço. O diabo está arrebentando, tem gente apanhando. Ontem postaram um vídeo, o rapaz numa cadeira de roda, paraplégico, estava lá com umas bandejinhas vendendo capinha de celular para ganhar o sustento dele. Já está paraplégico, mas ele vai à luta. Aí vem uns bandidos de uns guarda municipal arrancando tudo dele, empurrando para cá, o rapaz na cadeira de roda, tentando salvar uma capinha de celular, uma mercadoriazinha aqui. Tem gente apanhando por aí. O diabo está fazendo uma festa desgraçada. E o que mais deixa indignado, porque vai esperar dos incrédulos, vai esperar da imprensa, vai esperar da sociedade, vai esperar o quê? Vai esperar uma... Não, no meio de tudo isso tem uma guerra espiritual. No meio de tudo isso o diabo está fazendo uma festa para tudo que é lado. O que se deveria fazer agora?
Agora, se deveria fazer desde o início, os pastores, os cristãos, nós vamos reunir, nós vamos abrir a igreja, nós vamos reunir, acabou. Quem está com medo de ir na igreja, então fique em casa, tudo bem, mas quantos a gente tem aqui que tem fé para se reunir e orar? Eu tenho 10, eu tenho 5, eu tenho 3. Jesus falou, quando se duas ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei lá, ou não? Eu tenho 2, vamos reunir. Eu tenho 3, eu tenho 100, eu tenho 200. Os pastores, o político bandido já tem muitos, aí já, ser político bandido tem muitos. Você vai ficar esperando que a maioria desses bandidos, desses políticos, a maioria, escapa poucos, a maioria desses bandidos, você acha que eles vão fazer o quê? Você vai esperar que esse psicopata desse Dória, esse perturbado psicopata louco, que só quer o poder, você vai esperar o quê? Que ele mude o coração dele? Essa gente não se arrepende, não. Você vai esperar que o bandido do Lula, o ladrão, cafajeste, bandido Lula, você vai esperar que essa gente faça o quê? Mude o coração? Nós vamos ficar esperando que aqueles bandidos lá do Supremo Tribunal, aqueles bandidos lá que talvez escape talvez se escapar. A gente vai esperar que esses bandidos tomem decisões corretas? Não, eles vão soltar traficantes. Eles soltam traficantes. E eles prendem pessoas inocentes. Eles prendem pessoas que estão lutando para trabalhar. Tem gente apanhando na rua, porque quer botar sua barraquinha lá para vender a sua banana, para sustentar a sua família, e chegam uns policiais também, que alguns são bandidos também, tem policial bandido safado também, que não tem consideração, podia dizer, vamos, não, eles vão lá, até bate, dá tapa, bate até em mulher, uns covardes bandidos. O problema maior, que nós que somos de Deus, que deveríamos entender, está acontecendo um montão de coisas, as pessoas incrédulas, algumas estão lutando para se defender a vida, outras estão com medo terrível. Tem gente que, se você for passar perto dela a 5 metros, ela vai correr de você, de tão aterrorizada que ela está. Tem gente batendo nos outros por aí com medo. A questão é que os pastores, principalmente, deveriam se posicionar como anjos de Deus, porque se fosse agora na época de Josafá, e Josafá chamasse os pastores e dissesse assim, olha, tem um exército aí poderoso, vai acabar com a gente. O que vocês acham, pastores? A gente manda o povo fugir, correr para onde der, ou a gente se reúne para enfrentar essa coisa e buscar o socorro de Deus? O que a maioria dos pastores iam dizer? Responde para mim. O que eles iam dizer? Fala. O que eles iam dizer? Vamos correr. Vamos fugir. Eu vou falar com o povo lá da minha igreja para fugir. Já conversamos com o rei e falamos para o rei que negócio de enfrentar não vai. A gente vai fugir. Havia uns pastores frouxos, desculpe, mas é a realidade. Eles ainda dizem assim, tem um teólogo aí, como é o nome dele? Começo da pandemia, porque a nossa igreja aqui vai seguir as normas do Ministério da Saúde, e blá, 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 nós vamos fechar, não vai ter culto, não sei o quê. Passou esse tempo todo. Um monte de gente se desviou. Os políticos bandidos continuam aprontando. Agora ele veio outro dia, esse negócio de lockdown não funciona. Está prejudicando isso. Tem muito político desviando dinheiro. Realmente impedir os cultos não é uma coisa boa, mas não vamos seguir. Segue, porque nós temos que respeitar a autoridade. Quem disse isso? Quem disse que nós temos que obedecer a tudo que as autoridades dizem? Quem disse isso? Aonde está na Bíblia? Lembra de Nabucodonosor, imperador da Babilônia? Se achou um Deus, fez lá uma estátua e disse, todo mundo vai ter que cair de joelho e adorar a estátua. Foi ou não foi? O que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram?
que eles fizeram? Eles obedeceram? Todo mundo caiu de joelho e eles de pé. Aí vem uns malditos lá e disseram, ó, seguinte, vamos dar um último aviso, hein? Se vocês não se dobrarem aqui, vocês vão ser lançados aonde? Na fornalha ardente. O que eles disseram? O que eles fizeram? Caíram de joelho? Não. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, ou não. Para onde eles foram lançados? O que aconteceu? Saíram de lá ilesos. Aí vem o imperador e diz, olha, agora todo mundo só pode, o diabo deu ideia lá para os que serviam o imperador, todo mundo agora só pode invocar, orar, como se ele fosse um Deus. Aí Daniel, de manhã, à tarde, à noite, lá na sua varanda, falando com Deus. Aí vai os desgraçados lá e disseram ao rei, Daniel, não quer obedecer, ele continua invocando Deus dele. Chamaram Daniel, ó, você tem que obedecer, a partir de agora ninguém pode invocar Deus nenhum, só invocar e adorar, senão vai para onde? Vai para onde? Vai para a cova dos leões. O que Daniel fez? Vou obedecer? Obedeceu? Não, se quiser me lançar, lança. Se Deus quiser me livrar, cheio de leões. O que aconteceu? Quando foram ver, os leões tudo deitado ao redor de Daniel. Ele saiu de lá. E o rei reconheceu que o Deus de Daniel não é o único Deus. Agora vamos estabelecer que todo mundo tem que invocar quem? Deus de Daniel. Nós não temos que obedecer a tudo que os governadores e governantes dizem. Se eles então decretarem que agora você tem que adorar a Aparecida, você vai adorar a Aparecida? Se você não adorar a Aparecida, aí você vai perder o seu emprego, você vai adorar a Aparecida? Não. Então o que está faltando muito? Está faltando muito é uma postura de homens e mulheres de Deus. Eu não tenho dúvida sobre isso. Que muita coisa que o diabo está conseguindo, ele está conseguindo porque ele conseguiu, em muitos lugares, dar uma quebrada. Quando o povo de Deus se reúne e ora, tem respostas importantes. Então fecha as igrejas. Aí os pastores deveriam dizer, a minha eu não fecho, 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 a minha eu não fecho. Eu vou orientar os membros, eu vou tomar os devidos cuidados, eu vou fazer por onde não ter aglomeração inutilmente, mas nós vamos nos reunir, porque reunir para orar é importante, traz resposta, é importante, não só para a sua vida individualmente falando, mas isso traz resposta. Mas não, o que se faz? O que se fez? Se fez o contrário. Se hoje fosse nos dias de Daniel, tivesse aí um presidente, um prefeito, um governador, um sujeito com autoridade, e dissesse, a partir de hoje, quem invocar algum Deus vai ser preso, vai perder o emprego. Viu os pastores? Muitos pastores iam fazer o quê? Iam correr nas suas igrejas e dizer, pessoal, a gente seguiu Jesus, esse tempo todo foi muito bom. Foi legal a benção, mas agora não dá mais, agora o negócio ficou feio. Então, larga a sua fé. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Deus permitiu tudo isso que está acontecendo. Permitiu, não acontece nada sem que seja da permissão dele. Mas não significa que ele esteja concordando com tudo isso, esteja satisfeito com tudo isso. O que eu quero dizer é que a nossa arma principal é a oração. A nossa arma principal é a oração. Você tem que fazer sua oração individualmente, a gente ensina isso constantemente. Olha, separa lá o seu momento para falar com Deus. Separa lá o seu momento para falar com Deus.
todos os dias. Ah, só posso vir na igreja domingo. Não importa, você todos os dias tem que ter o seu momento para buscar a Deus, enfim. Mas não esqueça que reunir para buscar a Deus, reunir para orar, reunir o povo de Deus, tem uma importância muito grande. E se não houver uma reação rápida, aí fica difícil, porque o povo é muito pacífico, o povo aceita na sua maioria tudo, o povo aceita tudo. O sujeito chegou lá, os fiscaizinhos lá de uma prefeitura lá, não sei que cidade foi, o senhor trabalhando com os funcionários dele, a loja organizada, tudo direitinho, de devido cuidado, aí vem os fiscais com papelzinho para notificar, para fechar, e nós vamos fechar. Ele falou, não, aqui não vai fechar não, porque o governador não manda mais do que o presidente, e a Constituição está acima de todos eles. Deixa eu abrir aqui para você a Constituição. Aí leu o artigo, está aqui o direito ao trabalho, direito a isso, direito àquilo, está aqui. Você quer contrariar o que está aqui? Você quer contrariar? Não, aí o rapazinho, não, mas o governador, não tem nada a ver com o governador. Eu estou lendo para você a Constituição. O governador não manda mais do que o presidente, e o presidente não manda na Constituição. Está aqui. Ah, vou notificar, você pode fazer o que você quiser. Eu vou continuar trabalhando aqui e acabou. O povo é muito passivo, né? É muito passivo. Tem um monte de gente por aí que morreu, infelizmente, de Covid. Mas tem um monte de gente que não morreu de Covid. Aí na hora lá o atestado de óbito veio o quê? Covid. Muitas famílias em vez de arrumar uma confusão tremenda, precisa arrumar uma confusão. Um outro fala, não aceito, vou para a internet, vou não sei o quê, vou processar, está aqui, o parente meu morreu porque ele estava com um problema lá de, sei lá, ele teve um derrame e botaram Covid, não aceito. Não, a maioria tudo baixa a cabeça. Nós estamos vivendo isso. Então, nós temos que lembrar que a nossa arma principal é a oração. A oração. Eu não tenho dúvida de que com toda a corrupção, toda a safadeza, toda a sujeira, tudo que o diabo vem fazendo, se nós tivéssemos aí o povo de Deus na sua... Porque se o pastor, ele olha para o lado principal, que é o espiritual, ele diz, não, tem que ter cuidado, respeito um casa de outro, mas é o seguinte, nós temos que nos reunir, porque isso é fundamental. Mas a maioria não faz isso. A maioria não faz isso. 2 Crônicas, capítulo 7. Você acha que se... É uma perguntinha. Se todo mundo... Aí não é o espiritual, aí é o material. É a vida. Incrédulo ou cristão. Se todo mundo encarasse e abrisse as suas lojas aí desde o começo, você acha que esses políticos teriam força para fazer isso? Hein? Você acha? Se todo mundo fala assim, então vai multar, tem que multar quantos? Quantas lojas deve ter aí? 2.000? Sei lá. Então vai ter que multar 2.000. 2.000. As pessoas vão se dobrando para tudo. E quando a gente vê incrédulo se dobrar, você vai falar o quê? Sou incrédulo mesmo, mas tem incrédulo que não se dobra. Agora, ver o povo de Deus se dobrar, aí isso arrebenta. Ô bispo, eu tenho uma loja. Se eu fosse até o senhor, ô bispo, eu abro ou eu não abro? O que você acha que eu ia dizer para você? Hein? O que você acha que eu ia dizer para você?
O quê? Ele dizia, abre, senhora. Luta. Luta, reage. Luta. Abre. Siga lá alguns cuidados lá, álcool gel, não sei o quê, não deixa aglomerar, abre. Reage. A gente viu tanta coisa na Bíblia, tantas situações na Bíblia, que foi necessária uma reação. E às vezes a gente não vê reação nem no povo de Deus. Nem no povo de Deus. 2 Crônicas 7. Aqui é Deus falando, se ele fizesse, imagina se for os homens, imagina se for o diabo, né? Ele está falando, se ele fizesse, ele disse assim, diz assim, 2 Crônicas 7, se eu, ele está falando ele, para a gente entender como é que é importante a oração e se reunir. Ele está falando assim, se o diabo fizer, se os homens fizerem, se os malignos fizerem, não, está dizendo, se eu, ele Deus, se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o povo enviar uma praga, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e o meu nome, e chamar pelo meu nome, e se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os pecados e curarei o quê? Você entende isso? Você entende isso? A importância disso, de se reunir para orar? Ele está dizendo, se eu, é ele mesmo, ó, se eu mandar praga, ou se vier peste, ou se vier fome sobre a terra, mas se o povo que se chama pelo meu nome, esse povo que crê em mim, se eles se humilharem, orarem, me buscar e abandonar os pecados, eu vou ouvir dos céus, e eu desfaço tudo que eu mesmo fiz. Imagina em relação às coisas que o diabo e os homens fazem. Então nós temos que lutar. Amém? Amém? Nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Quantas igrejas estão abertas por aí? Hã? Quantas igrejas? Você acha que isso não faz uma diferença? Eu não digo aquelas igrejas pilantras, não. Corruptas, não. Esse troço tem que fechar mesmo. Ficar fechado até eternamente. Estou falando de igrejas onde há a palavra de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus. Você acha que isso não faz uma falta? Hein? Faz ou não faz? Para o próprio lugar, além de fazer falta para a vida das pessoas, individualmente, para o lugar? Ah, claro que faz falta. Nós temos que lembrar que reunir para orar tem uma importância muito grande. E nós temos que, inclusive, orar para que outros cristãos venham despertar, porque a oração é a arma espiritualmente mais importante que nós temos. E trazendo para a sua vida, colocando de lado tudo que está acontecendo, a sua oração, a sua vida de oração, ela tem uma importância maior do que você possa imaginar. Maior do que você possa imaginar. Mas às vezes a pessoa desanima, ora se acomoda, ora um pouquinho, se não viu resposta, se não viu mudança, se não viu transformações, às vezes começa a ter uma vida de oração, daqui a pouco se acomoda. E outros, às vezes, porque não viu logo respostas, eles deixam de orar. Então nós vamos orar, buscar a presença de Deus. Não esqueça, oração individual, muito importante, mas reunir para orar é muito importante. Se nós tivéssemos aqui, só 3 pessoas estão com coragem para vir na igreja, para orar, para vir no domingo, vamos com 3. E era assim que se devia fazer em muitos lugares. Vamos lutar, porque eu, quando leio isso, Deus está dizendo, se eu
fizesse fechar os céus para que não chova, se eu enviar a praga ou peste, perigo, espada por perigo, se eu fizer essas coisas acontecer, mas se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir dos céus e eu transformo tudo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que aqui, por exemplo, no Brasil, se desde o início, começou a pandemia, começou corrupção, começou essa politicagem, começou um monte de coisa a acontecer por aí, os pastores se posicionassem e dissessem, meu amigo, fecha o que... Se você está querendo fechar lá, o problema é dos outros, as pessoas vão ter que lutar pelos objetivos dela, mas a igreja, aonde o povo de Deus se reúne para orar, não vai fechar não, nem aqui nem na China, não vai fechar, o outro não fecha, nós teríamos reunido muita força espiritual nesse período e muita coisa poderia ter sido evitada. O problema é que a força espiritual, cada dia que passa, diminui. Não precisa, o diabo chegou num ponto que não precisa nem o diabo usar prefeito, usar governador, usar não sei quem. Nem precisa mandar fechar. É só falar assim, nós vamos ter umas medidas mais restritivas, os caras correm. Eles correm. O sujeito, às vezes, incrédulo, que está lutando pela vida dele, aí é dinheiro, aí é sobrevivência. Ele fala assim, não, minha barraca aqui não vai fechar não. Às vezes ele apanha para defender a barraca dele, e o pastor não luta para defender a obra de Deus. É uma cambada de frouxo mesmo, O sujeito, eu vejo o sujeito apanhando, às vezes ele está apanhando de um monte de guarda municipal, policial covarde, ele está apanhando, mas ele está tentando defender a barraquinha dele, que é a sobrevivência da família dele. E você não vê pastores, ou quase pastores, dizendo assim, o lugar onde o povo de Deus se reúne para orar, não fecha. Aconteça o que acontecer. Nós vamos prender pastor, então prende pastor. Prende pastor. Mas não foi isso que aconteceu. Por isso, eu penso que espiritualmente, muita coisa está acontecendo e as coisas estão piorando. Você sabe que está piorando, está ou não está? Está piorando ou não está? Está piorando. Novamente, um montão de gente apanhando na rua, injustiça para lá, injustiça para cá, gente desviando dinheiro daqui, desviando de lá. A coisa, daqui a pouco as pessoas, esses políticos bandidos, daqui a pouco eles vão dizer o que você tem que comer e que hora que você tem que dormir. Eles têm que obedecer? Não existe isso. Nós temos que lutar. Amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus, no nome de Jesus, por favor. Levantem as mãos aos céus. Ora assim, meu Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos despertar para a importância de nos reunirmos para te buscar de coração com fé. Meu Deus, fale ao coração os teus servos e servas que estão espalhados por esse mundo, que estão se acovardando, se intimidando, aceitando que o lugar onde se escolheu para buscar a tua face permaneça fechado. E o teu povo não se reúna para orar, para te buscar. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta os corações, opera milagres, Senhor, envia os teus anjos para ajudar, para nos auxiliar, repreenda todos os demônios, repreenda os principados, as potestades, as forças malignas que estão atuando nesse país, nesse estado, nessa cidade, que estão trabalhando para matar pessoas, para destruir, Senhor, as pessoas, para levá-las ao desespero. Que em nome de Jesus todas as trevas sejam dissipadas
repreenda todas as forças malignas e faça, meu Deus, em nome de Jesus, acontecer uma transformação. Em nome de Jesus, põe a mão no coração, ore por você e busque a presença de Deus. Peça o Espírito Santo para abençoar você. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, a luz do mundo. Não precisamos resplandecer nesse mundo de trevas. Nós somos o sal que dá o sabor. Se esse sal se tornar insípido, sem sabor, ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora. Muitos homens de Deus deveriam estar enfrentando tudo, reunindo o seu povo e clamando. E muitas pessoas clamando em todos os lugares. As trevas já teriam perdido as forças. Esses homens malignos que estão a serviço do diabo já teriam perdido as forças. Muita coisa já poderia ter sido resolvido, transformado. Mas a força do povo de Deus se reunir para orar foi colocada de lado. O diabo está trabalhando. Muitos pastores estão intimidados diante de tudo que está acontecendo. Estão esquecendo de que o povo de Deus se reunir para orar é a arma mais importante que existe. Nações venceram guerras porque o povo se reuniu para orar. Situações impossíveis foram transformadas porque o povo de Deus se reuniu para orar. Está escrito que a oração de um justo, ela tem muito efeito. Você imagina muitos justos reunidos em oração. Oh Deus, nós não podemos esperar dos incrédulos. Nós não podemos esperar que os incrédulos resistam e resolvam. Nós não podemos esperar que esses homens malignos, filhos do diabo, filhos de Satanás, mudem seus corações para fazer o que é justo e bom. Isso não vai acontecer. O Senhor é quem tem o poder para todas as coisas. Josafá poderia ter fugido, mandado o seu povo fugir. E quem conseguisse escapar, escaparia. Quem não conseguisse, não conseguiria. Mas ele não fez isso, Senhor. Ele reuniu toda a nação para orar e buscar o socorro do Senhor. Desperta, Senhor, os que estão acovardados, muitos pastores acovardados, intimidados, queriam fazer o que é politicamente correto. O povo não tem se reunido para orar. Muita coisa tem deixado de acontecer positivamente porque não se reúne para orar. Individualmente, muitas pessoas estão se perdendo, muita gente se desviando. Nós oramos por esse país. Visite os hospitais, meu Pai. Opera milagres. Há pessoas entre a vida e a morte. Opera milagres. Deus, põe a tua mão. Abate esses políticos corruptos, bandidos. Arranca-os do poder, coloca-os dentro da cadeia. Que
justiça é necessário. Que o Senhor responda a nossa oração. Que o Senhor transforme. Que o Senhor abra as portas. O diabo tem os seus desígnios, mas quando entra o povo de Deus para orar, os desígnios do diabo são quebrados. E isso não tem sido feito em muitos lugares. Isso não tem acontecido, porque o povo de Deus não tem se reunido para orar. Ó Senhor, abençoa, honra a nossa fé, honra a fé daqueles poucos que estão batalhando por aí. Honra a fé daqueles poucos que estão batalhando, que estão orando, reunindo o seu povo para orar. Honra a fé daqueles que têm lutado, Senhor. E transforma e conceda-nos a vitória. Faça em nome de Jesus com que as trevas se dissipem dos corações. Que em nome de Jesus o espírito de covardia, de medo, de intimidação que tem prevalecido sobre a mente e o coração de muitos pastores e cristãos, saia em nome de Jesus, se dissipe, e que se levante um exército de homens de Deus para orar, e que se levante homens e mulheres de Deus que creem em Ti para lutar, que haja transformação, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus, levantem as mãos e digam em nome de Jesus. Abençoa, desperta-nos, Senhor, para uma vida de oração. Desperta-nos para lutarmos em nome de Jesus. Diga assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem